Bem-vindos a um mergulho no lado mais sombrio do entretenimento humano. Hoje, vamos desvendar os segredos do circo dos horrores e revelar as histórias perturbadoras por trás das atrações mais sinistras. Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante, viveu uma existência marcada por sofrimento físico e emocional. Nascido em 1862, na Inglaterra vitoriana, Merrick começou a apresentar deformidades ainda na infância, que se agravaram rapidamente. Sua condição, causada por uma doença genética rara, transformou sua vida em um desafio constante. Desde pequeno, ele enfrentou olhares de estranheza e medo, sendo visto como alguém diferente e assustador por aqueles ao seu redor. O preconceito era constante. Merrick foi rejeitado pela própria família, que não sabia lidar com sua aparência e com as dificuldades que ela trazia. Na sociedade vitoriana, onde a aparência e o status eram extremamente valorizados, ele era visto como um fardo, alguém que não se encaixava nos padrões da época. A rejeição familiar foi apenas o começo de uma vida de exclusão e solidão. Sem apoio, Merrick foi obrigado a buscar abrigo em asilos e casas de trabalho, lugares conhecidos por suas condições precárias e pela falta de compaixão. Nessas instituições, ele era apenas mais um entre tantos marginalizados pela sociedade. Sua vida mudou quando foi descoberto por um showman, que viu em sua aparência uma oportunidade de lucro. Merrick passou a ser exibido como atração de circo, apresentado ao público como uma aberração da natureza. Exibido como aberração, Merrick era alvo de humilhação e da curiosidade mórbida do público. Pessoas pagavam para vê-lo, muitas vezes rindo ou expressando horror diante de sua aparência. Poucos se importavam com sua dor ou tentavam enxergar além das deformidades. Para a maioria, ele era apenas um espetáculo, uma distração exótica em meio ao cotidiano. Sua humanidade era ignorada e sua dignidade constantemente violada. Apesar de tudo, Merrick nunca perdeu a esperança. Ele demonstrava inteligência, sensibilidade e um desejo profundo de ser tratado com respeito. Gostava de ler, escrever cartas e conversar sobre temas variados, mostrando que sua mente era tão rica quanto a de qualquer outra pessoa. Sua história revela o quanto a exploração e o preconceito podem marcar profundamente uma pessoa, mas também mostra sua força interior e sua capacidade de manter a dignidade mesmo diante da adversidade. Merrick sonhava em ser visto além da deformidade, desejando ser reconhecido como um ser humano completo, digno de compaixão e amizade. Sua vida é um lembrete poderoso do impacto devastador da crueldade e da exclusão, mas também da importância de enxergar o outro com empatia. A história de Joseph Merrick nos convida a refletir sobre como tratamos aqueles que são diferentes e a valorizar a humanidade que existe em cada um de nós. No século XIX, mulheres com características fora do padrão eram transformadas em atrações bizarras. A mulher barbada, como Annie Jones, desafiava padrões de beleza, mas era explorada e ridicularizada. Algumas encontraram no circo uma forma de independência, mas a linha entre empoderamento e exploração era tênue. Empresários lucravam com suas imagens, controlando suas vidas. Por trás do espetáculo, havia mulheres reais, lutando por dignidade. O Homem-Lagarto, assim como figuras lendárias como Eugene Sandal, foi além dos limites convencionais ao tatuar o corpo inteiro e modificar radicalmente sua aparência. Ele não apenas cobriu a pele com desenhos, mas transformou-se em uma obra viva, um símbolo de ousadia e resistência. Sua decisão de se reinventar era, ao mesmo tempo, um ato de coragem e de provocação, desafiando padrões estéticos e sociais. No picadeiro, suas performances misturavam fascínio e repulsa, atraindo olhares curiosos e julgadores. O público, muitas vezes dividido entre o espanto e a admiração, via no Homem-Lagarto uma figura que ultrapassava os limites do corpo humano, tornando-se uma atração viva e única. Cada apresentação era um convite para refletir sobre o que é considerado normal ou aceitável. Os cartazes antigos de circo promoviam o Homem-Lagarto como uma maravilha, um espetáculo que questionava os limites da identidade e da própria humanidade.
Para alguns artistas, a transformação extrema era uma busca incessante por fama, reconhecimento e pertencimento em um mundo que pouco aceitava o diferente. Para outros, era uma fuga da marginalização, uma forma de encontrar espaço e voz em uma sociedade que frequentemente rejeitava quem ousava ser diferente. O circo, com sua atmosfera de aceitação e excentricidade, oferecia um palco seguro para aqueles que buscavam se expressar sem medo de julgamento. Até que ponto a busca por individualidade justifica a transformação radical do corpo? O Homem-Lagarto nos faz refletir sobre os limites entre arte, identidade e aceitação, mostrando que, por trás de cada tatuagem, existe uma história de luta, coragem e desejo de ser visto pelo que realmente se é. Durante séculos, pessoas com deficiências foram marginalizadas pela sociedade, vistas muitas vezes como diferentes ou até mesmo como aberrações. Em um mundo que pouco oferecia oportunidades, o chamado Circo dos Horrores surgiu como uma das poucas saídas possíveis para quem buscava sobreviver e, de certa forma, ser visto. No entanto, essa saída era marcada por uma dualidade cruel. Ao mesmo tempo em que oferecia visibilidade e renda, também expunha essas pessoas a olhares de curiosidade e julgamento, muitas vezes desumanizando suas existências. Homens sem pernas, como Charles Tripp, tornaram-se símbolos dessa realidade. Eles transformavam suas limitações em demonstrações impressionantes de habilidade, coragem e criatividade, desafiando expectativas e inspirando plateias. Suas apresentações não eram apenas entretenimento, eram também uma forma de reivindicar espaço e mostrar que, apesar das adversidades, eram capazes de feitos extraordinários. Para muitos, o palco era um lugar de superação, onde podiam mostrar sua força e talento. Apesar disso, a realidade era dura. Alguns artistas conquistaram respeito e até admiração, mas a maioria era explorada, obrigada a se apresentar de forma degradante, sem escolha ou dignidade. O espetáculo, muitas vezes, reforçava estigmas e alimentava preconceitos, tornando o ambiente do circo um espaço de ambiguidade, palco de sonhos para uns, prisão para outros. Empresários e donos de circo lucravam com a dor e a diferença alheia, tratando esses artistas como mercadorias raras, explorando suas histórias e corpos para atrair multidões e encher os cofres. O sucesso financeiro vinha, quase sempre, à custa da dignidade e do bem-estar dos artistas. Ainda assim, a história desses artistas é marcada por resistência e união. Muitos se apoiavam mutuamente, formando laços de solidariedade e lutando, mesmo que silenciosamente, por inclusão e respeito. Suas trajetórias nos lembram da importância de enxergar além das aparências e valorizar a humanidade de cada indivíduo. O legado desses artistas serve como um alerta e um convite à reflexão. É fundamental reconhecermos a dignidade de todos, independentemente das diferenças, e construirmos uma sociedade mais justa, empática e inclusiva. O caso dos bebês de duas cabeças expõe o lado mais cruel do Circo dos Horrores. Gêmeos siameses eram exibidos como atrações, separados de suas famílias e submetidos a condições precárias. O público pagava para ver sua tragédia, enquanto empresários lucravam sem escrúpulos. A taxa de mortalidade era altíssima, mas o lucro falava mais alto. Essa história nos faz refletir sobre os limites éticos do entretenimento. Encerramos nossa jornada pelo Circo dos Horrores, onde a diferença era explorada e a dignidade esquecida. Hoje, buscamos empatia e respeito, mas a luta contra o preconceito continua. Que essas histórias inspirem a construção de um futuro mais justo e inclusivo. A verdadeira monstruosidade está em quem explora e humilha os